Gostaria de ler com vocês 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a arca, ela figura o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Gostaria de refletir sobre esse versículo para a gente ir mais a fundo nisso. O primeiro passo, então, é que a arca, figurando o batismo, diferente do que muito se prega, ela não é a remoção da imundícia da carne. O batismo não vai nos impedir de pecar novamente, nos tornar perfeitos diante de Deus no fato de não vamos errar mais. O batismo, vou ler de novo, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas, primeiro ponto, a indagação de uma boa consciência para com Deus, e segundo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo, ele só pode se efetivar por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, pregou os espíritos em prisão e foi ressuscitado. Por meio dessa ressurreição, pelo poder dessa ressurreição, o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habitando dentro de mim, através disso tudo eu recebo esse batismo figurado pela arca lá em Noé. Então, a gente entendendo que a arca figura o batismo, ela não é a remoção da imundícia da nossa carne, e ela se dá através da ressurreição de Cristo. Quando você aceita e recebe a morte de Cristo por você e a ressurreição de Cristo através do Espírito Santo, você consegue compreender a primeira parte do versículo ali, quando ele fala que a arca que figura o batismo, ela é a indagação de uma boa consciência para com Deus. O que é indagação? É um questionamento. 1 Coríntios 11, 28, se não me engano, fala que examine-se o homem a si mesmo e parta o pão, e coma o pão e tome do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. A indagação de uma boa consciência para com Deus não se trata de autoanálise para se aprovar ou não. A boa consciência a qual Paulo se refere ao fato de que eu reconheço que eu sou justificado pela fé em Cristo, que eu passo a ser justo ao passo que recebo sobre mim o sangue do Cordeiro, quando eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Essa é a boa consciência para com Deus. Não se trata de uma indagação do que eu tenho feito ou deixado de fazer para saber se eu estou aprovado ou não. Porque quem considera isso é o próprio Senhor olhando para o nosso coração. A autoanálise que você tem que fazer quando fala que examine-se o homem a si mesmo, quando fala aqui que a arca, o batismo é a indagação de uma boa consciência para com Deus, é a indagação no sentido de reconhecer que eu preciso ser coberto com pele, com vestimenta de carneiro, e não mais folhas de figueira, que amanhã secam e eu tenho que fazer outra, tenho que me justificar diante de Deus por algo que eu fiz. O batismo é reconhecer diante de Deus e dos homens a necessidade de ser coberto por uma pele que dura para sempre, por uma justificação eterna. Cristo morreu uma vez pelo pecado de todos. Quando você reconhece, você indaga
a si mesmo, pô, por que que eu preciso disso? O que é isso? Eu preciso dessa justificação. A fé me leva a ser justificado diante de Deus e eu quero reconhecer isso diante de Deus, eu quero assumir isso diante de Deus e dos homens. E por que que figura a arca? Porque em meio aos tempos em que a gente se encontra, da noiva se preparando para o cordeiro, para o noivo que há de vir, a gente pode escolher entrar na arca ou permanecer lá fora e sofrer com o dilúvio. Então o batismo ele figura, a arca figura o batismo porque quando você se batisma, quando você se batiza, você assume entrar na arca. Você assume o sangue sobre você. Você assume a ressurreição de Cristo. Você não só morre com Cristo, mas você é apto para viver por meio do Espírito Santo através de você, por meio de Cristo dentro de você. Então, esse é o batismo. Não quer dizer que você não vai errar mais, não é a remoção da imundícia da carne, mas é a indagação de si mesmo para com Deus. De si mesmo para com Deus. Senhor, eu preciso disso, eu reconheço a minha necessidade de ser justificado pelo sangue. O Senhor é maravilhoso porque preparou tudo isso antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, mas não só imolado, ressuscitado por meio do Espírito Santo. Isso te capacita a ter uma boa consciência diante de Deus. Ao passo, novamente, não em que você vai olhar para trás e considerar o que você fez ou deixou de fazer, mas ao passo que você vai olhar daqui para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, corra em direção ao alvo. Isso é a perfeição que Deus deseja de nós. A perfeição que Deus deseja para nós. Não se trata de não pecar mais, de não errar mais, mas, como ele falou lá no Antigo Testamento, ser perfeito e anda na minha presença. Então, ser perfeito para Deus não é não errar, mas é andar na presença. É um questionamento de uma boa consciência. É reconhecer que necessitamos da obra que nos lava e nos permite viver uma nova vida em Cristo. E essa é a indagação de uma boa consciência. Estar apto para boas obras não é estar perfeito, não errando mais, não pecando mais, mas sim estar com os olhos fitos em Cristo, porque buscando o reino e a sua justiça, as demais coisas elas são simplesmente acrescentadas. Agora, quando nós buscamos as coisas, as obras, buscamos ser perfeitos diante da nossa concepção de perfeição, nesse exato momento nós já não estamos sendo perfeitos porque tiramos os olhos de Cristo. Ser perfeito é andar na presença, é ter os olhos fitos no Cordeiro, é reconhecer diante de Deus a nossa necessidade de justificação, de santificação por meio do Espírito em nós, e não por uma obra de autojustificação, por uma obra de esforço. Finalizar então, até um versículo que eu já tinha comentado ali em Filipenses 3, vou começar pelo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Então, a indagação de uma boa consciência para com Deus não se trata de uma autoavaliação olhando daqui para trás para ver o que eu tenho feito ou deixado de fazer, mas sim ter esse sentimento de esquecer das coisas que para trás ficaram e correr em direção ao alvo. A indagação da boa consciência se trata de olhar para Cristo, reconhecer a nossa necessidade de receber do Senhor a capacitação, a justificação, passar a ser justo não por obras, mas pela fé. Isso te capacita para boas obras. Isso não te faz livre de sentimentos humanos, como ele fala ali da imundícia da carne, mas sim reconhecer diante do Senhor a nossa necessidade de justificação e, a partir desse momento, olhar para Cristo,
assumir a nossa necessidade de estar aos pés do Senhor, e isso sim é ser perfeito. Essa é a perfeição que o Senhor exige de nós. É o coração que o procura e o busca em todas as coisas, que faz tudo como se para o Senhor. É isso que o Senhor deseja de nós. E essa é a relevância e a necessidade do batismo. Espero que vocês tenham aproveitado essa mensagem, que essa semente possa frutificar no coração de vocês, de todos nós. E até a próxima.